Muito bem, pessoal, vamos à nossa aula de filosofia. E neste nosso primeiro momento, gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é filosofia? Vejam esta imagem. A Mafalda pergunta ao seu pai: o que é filosofia? E aí tem uma imagem maior na frente com ele gritando, né? Vamos dar uma olhada. A filosofia, ela é composta, falando assim da grafia da palavra, né? Ela é grega e é composta por duas outras palavras gregas. Philo, né, que deriva-se de filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre iguais, e Sofia, que quer dizer sabedoria. Desta palavra que vem a palavra sophos, que é sábio. Ou seja, a filosofia significa o amor pelo conhecimento, o amor pela sabedoria, a paixão pelo conhecimento, a busca apaixonada pela verdade. Ou seja, filosofia nada mais é do que a busca do conhecimento em si, certo? O amor pelo conhecimento, o amor pela verdade. O filósofo, ele é aquela pessoa que se propõe a essa busca incansável pela verdade, pela sabedoria. O filósofo é alguém que está sempre em busca da verdade dos fatos, certo? Todas as questões que acontecem no mundo, ele está refletindo e tentando buscar uma resposta para aquela situação. A filosofia é muito parecida com a sociologia. A diferença é que a sociologia se foca nos fatos humanos, né, na sua interação com a comunidade, e a filosofia ela busca todas as situações, seja do ser humano com a interação com a comunidade, seja do ser humano de forma individual. Né? Ela busca a verdade dos fatos. A filosofia também se preocupa com a natureza, se preocupa com outros fenômenos que acontecem. Os porquês. Né? A filosofia é a ciência dos porquês, ela busca respostas. Atribui-se ao filósofo Pitágoras, esse rapaz que está aí, uma estátua dele, uma imagem, né? Pitágoras de Samos, a invenção da palavra filosofia. Ele viveu no século V a.C., né? E atribui-se a ele a montagem, a estrutura da palavra. Né? Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem amá-la, podem desejá-la, tornando-se filósofo. Para os gregos, somente os deuses possuíam a sabedoria completa, a sabedoria plena. Só eles eram detentores da verdade. E os mortais, os humanos, eles não tinham o poder dos deuses, portanto, eles não tinham acesso à verdade. Então, o que eles poderiam fazer era buscar encontrar esta verdade. Né? Se apaixonar por essa verdade, se apaixonar pela sabedoria. Né? E como eles não tinham acesso direto à verdade, né? Então este amor, esta busca, esta paixão por uma sabedoria que talvez fosse inacessível, era o que determinava que as pessoas se tornassem filósofos, certo? Aqueles que buscam a razão, que buscam a sabedoria, que se apaixonam por ela. Interrogações filosóficas. Vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar, né? De um rapaz pensando. A filosofia, ela é entendida como a aspiração ao conhecimento racional e lógico e sistemático da realidade natural e humana. Ela é entendida como a busca de um conhecimento lógico, né, através do raciocínio, do pensamento, e sistemático, né, através de, não, o conhecimento da filosofia não é um conhecimento só que eu sentei na minha casa, parei para pensar e de repente eu deduzi que determinada situação, a verdade dela é essa. Não. Ela tem um método, ela tem um sistema, uma forma de pesquisa, né? E você não afirma uma coisa filosoficamente falando sem que você possa, ao menos,
buscar comprovar a verdade deste fato. Por exemplo, eu, num pensamento filosófico, eu imagino que o meu colega está depressivo, né? Aqui no meu pensamento. Mas para eu buscar a verdade, eu vou fazer toda uma pesquisa, todo um sistema, né? Todo um método. Eu vou desenvolver um método, perguntas, sei lá, entrevistas, observação, né? Eu vou tentar de alguma forma focar neste ponto de tentar descobrir se o meu colega realmente está com depressão. E muitas vezes nessa busca eu acabo percebendo que ele não está com depressão. Ele está triste porque ele perdeu a namorada. Entenderam a ideia mais ou menos por trás da filosofia? Ela vê algo e ela tenta buscar a verdade desse algo. O que está por trás, na verdade, desse comportamento, desta situação, né? Ela é entendida mais ou menos por este ângulo, né? Isso é só um exemplo, tá? Para vocês entenderem como a filosofia funciona, como funciona o pensamento filosófico. E detalhe, não é uma coisa só, eu dei um estalo e alguém resolveu que determinado conteúdo é filosófico. Não. É todo um método, toda uma busca, toda uma pesquisa é feita para que se chegue à verdade de determinados fatos. E a filosofia, como eu já falei para vocês, é a ciência dos porquês, porque ela se pauta na pergunta: o que é? Por que isso é? E como isso é? Lembra do exemplo da namorada? O que é? Meu amigo está doente, está triste. Eu acho que ele está com depressão. Por quê? Aí eu vou investigar, né? E aí eu descubro nesse porquê que ele não está com depressão, ele só está triste porque perdeu a namorada. Como ele ficou triste, né? Aí você vai investigar o processo e lá você vai descobrir o que foi que aconteceu, por que deixou ele tão triste, etc e tal, certo? Então, como você vai fazer esta pesquisa? Como você vai fazer essa descoberta? Né? O como é isso? Como você vai fazer isso? O que método você usou? Você observou? Você perguntou? Você interrogou a vizinha? Você buscou um diário, alguma coisa, alguma anotação para você chegar a essa conclusão? Né? É mais ou menos nesse caminho que a filosofia se desenvolve. A filosofia é entendida como a aspiração ao conhecimento racional e lógico e sistemático da realidade natural e humana. Já falei isso para vocês, né? Ela é essa busca apaixonada pela realidade natural e humana, porque ela se preocupa não só com a realidade dos homens, mas também com a realidade da natureza. O objetivo da filosofia, ao contrário da ciência propriamente dita, a filosofia não tem objetivo lucrativo. O único objetivo da filosofia é a vontade de saber a verdade. Não se procura na filosofia, por exemplo, encontrar determinado conhecimento e lucrar com ele. Por exemplo, a ciência ela tem esse movimento. Agora, por exemplo, estamos na pandemia e a ciência buscou a vacina. E esta vacina ela é vendida, né? Ou seja, um conhecimento, né, que foi metódico, né, foi feito todo um processo para descobrir a vacina, porém esta vacina é uma forma de lucrar. A filosofia não tem isso. A filosofia ela busca a verdade e ao encontrar a verdade por si ela se satisfaz. O método da ciência é o experimentalismo, né? Você fazer testes e mais testes até você encontrar a verdade. O dos mitos é o lirismo, né? Por exemplo, quando eu quero alguns mitos, como vocês vão ver muitos agora os mitos gregos, né? Dos deuses, etc. No que se pauta o método da história dos deuses? No lirismo, nas histórias, nos contos, né? A filosofia não, ela busca o método da justificação lógica. Se isso existe, existe por quê? E como eu descobri que esse porquê? Certo? Ela busca uma lógica, uma explicação racional para um determinado assunto, para um determinado conceito. Certo?
Se a filosofia não tem utilidade financeira, a filosofia não tem utilidade, não tem um processo de investigação como o da ciência para gerar lucro, para que serve filosofia neste caso? Um ponto. Para não aceitar as coisas como verdade sem maiores considerações. A filosofia é que ela vai te fazer investigar os fatos. Ela vai, por exemplo, fazer com que você, ao encontrar um fato determinado, você simplesmente não aceite ele como verdade, né? Vocês lembram do exemplo do coleguinha triste? Eu vi ele triste, a minha primeira impressão foi imaginar que ele estava com depressão, mas a filosofia não vai fazer me aceitar essa verdade sem questionar. Então eu vou investigar para encontrar maiores considerações para o meu pensamento imediato. E aí eu vou descobrir que não tem a ver com depressão propriamente dita, e sim com um outro fato, né? Por que preciso aprender filosofia? Tem essa frase que eu achei muito interessante. É para não ser enganado e feito de bobo por ninguém. Porque quando eu tenho um pensamento racional, eu não me permito que outras pessoas me enganem. Porque quando uma pessoa tem uma atitude, eu reflito sobre esta atitude. A filosofia nos impele a isso, né? Eu tenho, por exemplo, lá na minha comunidade, a vozinha que não deixa comer manga com leite, e aí eu vou refletir, né? Mas por quê? O que que faz mal? Faz mal como? Ah, dá dor de barriga. Mas por que dá dor de barriga? Eu vou investigar, entenderam? A filosofia ela vai me fazer isso. Vai me levar à reflexão dos fatos para que eu não seja enganado. Certo? Aí vem alguns questionamentos. Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, na ciência e na política for útil, se der a cada um de nós e à sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos, for útil, se tudo isso aqui for útil, então a filosofia tem a razão de ser, certo? Se você deixar de ser ingênuo, se você deixar de abandonar os pré-conceitos, os conceitos que não foram criados por mim ou criados por alguém sem uma base científica, se fizer com que você não se submeta às ideias de alguém que você muitas vezes nem conhece, se buscar o significado da cultura, do mundo, dos porquês das coisas, o sentido das razões humanas, né? Se buscar a liberdade e a consciência de si mesmo for uma tarefa útil, então a filosofia é útil, porque a filosofia faz tudo isso. Ela te faz abandonar a ingenuidade, ela te faz refletir sobre os preconceitos, te faz questionar a submissão das ideias, né? Compreender o significado do mundo, compreender o sentido das criações, certo? Dá à sociedade um sentido, uma razão de ser. Então podemos dizer que a filosofia, neste caso, é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes, diz Marilena Chauí. Né? Que se a filosofia nos dá essa visão crítica da sociedade, da comunidade de forma geral, então ela é o mais útil dos saberes, porque ela me faz repensar as práticas humanas. Como se faz filosofia? Primeiro, atitude de indignação com o pré-estabelecido. Eu não aceito a verdade dos fatos como elas são. Eu quero buscar realmente um outro significado, né? Ou confirmar a verdade, mas eu não vou simplesmente aceitar alguma ideia que me é imposta. Espírito de curiosidade, de desconfiança. O filósofo é alguém que é curioso e ao mesmo tempo desconfiado. Ele não aceita todas as questões como verdade absoluta. Ele busca algo mais. Aprimoramento da capacidade de fazer perguntas. Não é aquele porquê ingênuo de quando eu tinha 5, 6 anos, que eu estava na fase dos porquês.
né? Mas é uma pergunta direcionada. Eu quero realmente saber o que de fato justifica determinado comportamento, determinada ideia. Para a filosofia, as perguntas são mais importantes do que as respostas, porque as perguntas é que vão te fazer encontrar as respostas. Se a pergunta é o caminho para o qual você busca a verdade, então a pergunta é mais importante, filosoficamente falando. Vejam essa imagem. Aqui nós temos um iceberg, né? A gente vê assim no mar, se vocês tiverem a oportunidade de um dia ir no mar, numa parte gelada, a gente vai ver essa ponta e acha assim lindo, né? E acha que o iceberg é só isso. Vejam a próxima. Olha só. Naquela imagem que nós vimos, bonita e tal, a gente viu só a pontinha do iceberg. A filosofia em si, ela é um convite para vermos o todo, para a gente perceber que o iceberg não é só aquela pontinha que eu vejo, mas tem algo a mais. Essa pontinha que eu vejo, falando da nossa realidade, é o senso comum, né? É o conhecimento imediato e sem reflexão. Lá em casa, eu descobri, por exemplo, né, quando eu fui criança, fui crescendo e fui descobrindo, por exemplo, algumas questões simples, né? Deixe-me pensar em algo aqui. Como, por exemplo, tomar leite, beber e chupar limão faz mal. A minha mãe ensinou isso e é um conhecimento do senso comum, beleza. Mas quando eu vou mergulhar através da filosofia, tentar buscar o porquê da mamãe dizer que tomar leite e chupar limão faz mal, eu vou perceber, por exemplo, que o ácido cítrico presente no leite, ele faz com que o leite talhe, né? O leite entra em processo de fermentação. Então eu vou descobrir a verdade do conhecimento comum da mamãe dizer que tomar leite e chupar limão faz mal, certo? Por isso que a filosofia é um convite ao mergulho do mais profundo dos conhecimentos, dos saberes que nós temos. É o conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana. Em resumo, a filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos seres humanos não era algo secreto e misterioso que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, pelo contrário, podia ser conhecida por todos através da razão, que é a mesma em todos. Quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão e do pensamento, e que, além da verdade, pode ser conhecida por todos, podia, pelo mesmo motivo, ser ensinada e transmitida a todos. A filosofia ela surge quando o ser humano percebe que ele não precisa esperar o conhecimento cair do céu, ele pode produzir. Ele não precisa que os deuses revelem as verdades, ele pode buscar, né? E essas verdades, né, embora Pitágoras diz que a verdade absoluta pertence somente aos deuses, mas a filosofia, com o tempo, e hoje já se quebrou essa visão de Pitágoras, né, vai se perceber que a filosofia ela te dá ferramentas para você buscar a verdade dos fatos, tais como eles são, certo? Na sua manifestação na natureza, seja no grupo social, seja na própria biologia, na própria natureza, no próprio planeta, enfim, certo? Ela vai te dar estas ferramentas para que você encontre saberes. E aí a filosofia vai te dizer, por exemplo, que o raio não é mais não é mais a fúria de Zeus. O raio é, na verdade, o choque de duas nuvens carregadas que provocam uma descarga elétrica e faz sair faíscas, que é o raio, tal como nós conhecemos. Entenderam a diferença? A filosofia ela te faz conhecer a verdade por trás do mito, por trás da história que eu ouvi falar no meu dia a dia. Ok? Este é o nosso assunto. Vocês irão agora ler o texto e responder as questões que estão abaixo do texto, beleza?